Começamos! Sejam todos bem-vindos ao podcast da Super Portaria. É isso mesmo, galera. Olha só, um pedido muito especial. Entra lá no YouTube, no canal da Super Portaria Podcast e vai lá, se inscreve no canal, é muito simples, é rapidinho, dá um like, aquele pra cima, hein? Não é o pra baixo, é aquele pra cima, certo? Deixa um comentário lá se tiver com tempo e também tem a bexiga do negócio lá que é o sininho. Sabe para quê? Para receber as notificações de vídeos novos que nós fizemos aqui, aí você já está atualizado, certo? Também segue a gente lá no Instagram, Super Portaria, é muito fácil de encontrar, beleza? No YouTube é Super Portaria, Facebook também Super Portaria. O convidado, Kleber Tanais, o Ninja. Bom, seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, Boleta. Obrigado pelo convite. Hoje, oficialmente falando, estamos representando a Nice aqui, então. Kleber Ninja, o ninja do controle de acesso. Cada um chama de um jeito, mas independente de qualquer coisa, a gente tenta ser o máximo profissional possível, lógico, lidar bem com todas as pessoas, tratar bem instalador, distribuidor, consumidor final. A gente lida com pessoas o tempo inteiro. E quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente vive. E isso é muito importante. Satisfação, prazer estar com vocês aqui. Cara, Satisfaction Totalis é a nossa do CT te receber aqui. Você falou uma frase que o Dini e a Camila usou muito aqui. E eu tenho certeza que você faz isso por maior satisfação, porque você atende, não tem dia, e você também não tem hora para atender, dá suporte, o cara te liga, WhatsApp, e com certeza, independente do dia e do horário, ele é bem atendido, certo? Fala o seguinte, rede social da Nice e rede social do Kleber Ninja. Nice Brasil Oficial. Certo. Nice Brasil EAD no YouTube. No YouTube você encontra vídeos hoje, Boleta, dicas de programação, dicas do especialista. O site da Nice, o YouTube da Nice, o Instagram estão recheados de coisas tchuki para o instalador. Cara, eu acho que os canais que a Nice está usando tá bem completo, né? Tá ali, tem Twitter, Facebook, Instagram... O próprio site também, né? Muito completo, né? Com certeza. E quem quiser seguir Kleber Ninja, nas redes sociais aí para mais receitas, né? Negócio de peixe, questão de cortar bem o alho, fazer tudo isso daí. Com batata. Kleber Ninja, tudo junto, é só seguir lá e pau no gato. Como legal, Clebão. É muito bom a gente poder bater um papo, relembrar histórias, falar de coisas importantes, coisas também engraçadas, porque no meio disso tudo, quando a gente fala de campo e tá lá no dia a dia, vem coisas que a gente se surpreende, né? Mas, primeiro, cara, como que você chegou na Linear? E em que ano foi isso? Você recorda aí, mais ou menos? Rapaz, faz anos, hein? É tenso, sabe por quê? É complicado. Eu sei que faz muitos anos isso daí. Na verdade, meu primeiro contato com a Linear foi em 2002. Quando o Marcos Araújo, um grande abraço pro Marcão. Marcos. Tá em todas, cara. Todo mundo fala dele. Tá em Natal, inclusive. Tá em Natal. Mas tá no segmento? O pau tá atorando lá, rapaz. Pô, tecnologia legal, total por meio dele. Legal, velho. Ele apresentou tanto eu como meu irmão André pro Luiz, na época Linear. Então fomos fazer a instalação com a Linear e a partir daí começou esse namoro aí. E aí, então, mas espera aí, então ele apresentou o seu irmão e você. Ele conheceu o André primeiro? Exatamente. Ele conheceu o André primeiro, numa dessas vendas de galinhas, porco, as coisas que eles... O treta que eles faziam por aí. Eu, num belo dia, sendo motorista, acabei entrando na jogada, graças a Deus, então... Como é que é? Mas você já estava na área, porque antes da Linear você tinha uma passagem pela... Politel. Na verdade, a Politel foi onde tudo começou. Ah, tá. Pausa, abraço Charlão, abraço Celção, tamo junto. Um abraço também, né? Os caras é pré-histórico também na segurança eletrônica. Abraço para o pessoal da Politel, Charles, Celso e o Alan. O Alan também faz uma correria boa lá pelos caras lá. Estou hoje com 39 anos, Boleta. Acredita nisso? Acredito, tá vendo? Essa cara de quem rodou muito sem óleo, mas tá bom, tá tranquilo. Só que tem um porém. Com 16 anos, eu já comecei na área de instalação com a Politel, com o Charles e o Celso lá. Eu comecei como office boy. Numa semana, na outra já fui cobrir um ajudante que faltou, gostei, eles gostaram também, comecei mão na massa, de lá não parei mais. Você já tinha alguma prática com... Vou abrir um parênteses agora, vou me adiantar na história e abrir um parênteses aqui. Engenheiro Jorge Luiz Marques, de Araraquara, pai do Lucas e do Vitor, da antiga Multialarme, que hoje está na TED.
Muito obrigado também, aprendi muito com o engenheiro Jorge, inclusive Legal, muita cara. coisa especial na eletrônica mesmo. Então, essa galera participou muito na minha formação Sim, de técnico de rua. E até essa transição, né? Porque alguém tem que estender a mão para a gente poder chegar. E, obviamente, isso aconteceu. Você soube aproveitar. E eu lembro que, numa das nossas conversas, você disse que você queria trabalhar com algum tipo de comunicação. Óbvio, não deu para um lado, mas deu para o outro, que você dá treinamento, você instrui as pessoas. E tudo começou isso aí, alguém te dando uma oportunidade, né? Meu sonho era ser professor. Professor mesmo. Então, aí, primeiro de tudo, a Linear era uma empresa de instalação, certo? Na verdade, era instalação e produção e instalação. Produzia e instalava. Certo. A verdade era essa. E onde surgiu isso? Como que surgiu o módulo Guarita? Você sabe me dizer como que surgiu? Ele nasceu dali, dessa mesma empresa? Foi separado? Como que o Luiz teve essa ideia? Sei lá, cara. O Luiz, engenheiro Luiz Corrochano, é um ser pra lá de iluminado. Ah. Ele tem 2 sols só pra ele, eu acho. Não, o cara é essa. professor demais, assim. Todo mundo tem um muito carinho bom. especial por ele. E ele foi o inventor, o mentor dessa coisa toda, criou essas coisas, né? Na qualidade de engenheiro, ele fez valer o título dele, né? Não é só um diploma. Fez a coisa acontecer, controle remotos não clonáveis que funcionam até hoje. Detalhe, Isso é eu sei de importantíssimo. condomínios que tem o sistema 2000 instalado, o módulo 20 anos Cara, atrás, 20 anos atrás. que essa não história. troca pelo novo porque o negócio não quebra. É. E é muito importante que, óbvio, o Luiz tem a expertise dele, certo? Como engenheiro, um cara muito fera no que ele faz, mas também ele era de campo, ele viu necessidade. E olha só a visão, uma visão além do alcance, né? Essa daí é a visão daquele maluco da espada lá na... Sei lá, Thundercat. Thundercat, É. O Ciclope destrói as coisas. O Kleber, e a visão dele para poder chegar a criar um módulo Guarita, receptores, tudo que... Eu tenho certeza no que eu vou dizer. A gente conheceu isso através Ele dele, fazia né? tudo isso e, ao mesmo tempo, ele era o gestor financeiro, era o RH, ele era o desenvolvimento, ele era a engenharia, era tudo ao mesmo tempo. Tanto é que ele, ao passar as informações para o André, da treinamento, inicialmente, pediu para que eu acompanhasse o treinamento para com o tempo dar treinamento O André também. é seu irmão? Exato, Não o André. sabia. Não, essa eu não sabia. O André dava treinamento. O André dava treinamento. Para mim, ele era vendas lá. Mas era treinamento também. No começo, na Linear, a gente olha só. tinha mania de bater o escanteio e correr para cabecear. Sim, Tinha sim, isso, sim. né? E ainda queria Então, fazer pô, o gol. Não era só. Queria fazer o gol de qualquer Você jeito. entendeu qual a Sim, jogada? entendi. Então, o que acontece? Eu acompanhei 2 treinamentos do André, eu falei, cara, eu já sei fazer isso. Aí no terceiro que eu fui acompanhar, eu falei, deixa eu fazer. E eu fui até o final, só esqueci de uma informação que no meio do caminho ele... falta isso aqui. Corrigiu. Tipo assim, na verdade nem corrigiu, ele só inseriu uma informação ali no meio para ficar legal. E dali para cá foi só então, chamando na capa mesmo. Então a identificação para você foi muito rápida, porque você já tinha essa vontade de ser instrutor de alguma forma, e aí calhou de você gostar do ramo, da área. É uma coisa que, na época, vamos se voltar lá 20 anos atrás, era novidade. Você viu e falou assim, pô, eu consigo me encaixar muito legal nisso. Foi mais ou menos essa ideia que você teve ali? Com Aquele certeza. instalar? Inclusive, Boleta, de lá para cá, eu já devo ter realizado aí para base de mais de 1000 treinamentos, e tem um detalhe, só minha rede social WhatsApp hoje, eu tenho cerca de 4.000 contatos de instaladores ali, alistados, com quem eu mantenho contato, ajudo no suporte, dou moral para os caras, já fiz palestra. Cara. Eu fiz palestra lá em Limeira, para você ter uma ideia, no cinema. Foi fechada uma sala de cinema para um evento de segurança eletrônica. Eram cerca de 800 pessoas, eu fiz uma palestra ali de mais ou menos 40 minutos, o pessoal gostou muito, aplaudiu, foi muito legal. Isso é muito bom. Não, óbvio, cara, quando você tem essa aceitação do público e essa identificação, primeiro por causa do carisma, né, que você tem com o público, você tem uma facilidade. Rodando o Brasil inteiro nessa correria. Isso que eu ia te falar. E aí, cara, você consegue falar mais ou menos aqui? É Brasil inteiro, literalmente Brasil mesmo? inteiro. Inclusive, Fernandão da FSEG lá em Floripa, um grande abraço, tamo junto, viu? Eu dei um treinamento lá, só que conforme eles anunciaram o treinamento na loja, na sala de treinamento, foi tendo procura, não comportava na sala todo mundo que queria. Foi cerca de 120 pessoas querendo treinar. Ixi, é muita gente. Aí o Fernandão alugou lá um espaço, né?
um auditório num hotel e nós fizemos esse treinamento comercial na noite no hotel. Baita de um evento, assim, sem esperar, só com os anúncios básicos na cidade. E no final, o Fernando ele pode atestar para você, ele me falou, cara, foi o melhor treinamento que eu já assisti. Cara, isso pra gente que gosta de fazer isso não tem preço. Pô. Eu acho que essa é a recompensa. E o que é mais legal, Kleber, é quando você me falou aí que no começo o Luiz ele tinha muito esse contato. Obviamente, você soube aproveitar esse contato muito próximo com ele, você soube extrair bastante coisa, e isso te agregou muita coisa para você hoje ter umas técnicas de ensinamento. Com certeza, e tal, né? Com certeza. Eu sempre me atentei muito a tudo, a maneira que eu escrevo, a maneira que eu falo, a maneira que a gente se porta frente a outras pessoas, isso conta muito. Até mesmo a gente consegue se vender. Sem abrir a boca, a gente está vendendo quem nós somos, o que a gente faz. As pessoas, elas acreditam fé. Nesse mercado nosso, Boleta, elas acreditam fé por meio de que elas veem, não é só o que elas escutam. Até porque falar, até o papagaio fala. Então, e na verdade, Kleber, você está falando uma coisa que é bastante interessante. Um dia você me comentou, a gente, numa conversa informal, que você, se eu não me engano, mandou um e-mail para alguém, aí o Luiz, para ele, foi para o Luiz e ele te respondeu, é isso? Eu precisava mandar um e-mail para um cliente, descrevendo algumas situações. Certo. Então lá vai eu, né, inspirado em Luiz Camões, fazer um lindo texto, encaminhei para que o Luiz pudesse validar esse texto. Certo. Aí ele leu aquele texto explicando tudo para o cliente, um texto desse tamanho. Enorme. E ele simplesmente respondeu assim, por hora não tem H. Mas por que ele respondeu? A única resposta dele. A preocupação do Luiz com as pessoas, com quem trabalha, com quem lida com gente, a preocupação dele é com a empresa, é com o resultado, é com o colaborador, é com a nossa imagem também. Sim, que faz todo sentido, né? E assim, quem conhece ele, muita gente conhece o Luiz, óbvio, sabe que ele é um cara exatamente linear. Ele não tem nuances de desvios, né? Você me lembrou de uma história. Exatamente isso, né? Tem alguma história que eu tenho certeza que vai ser engraçada essa. Agora que você falou que ele é linear, eu lembrei de uma história. Aqui a gente não cita nome para preservar, para preservar a imagem. A capivara da pessoa. Isso é importante. Para preservar a capivara do meliante, não, do cidadão. Do cidadão. O Luiz estava... Até me lembro, rapaz, curioso como que terminou essa história. Mas olha só, um cliente, um instalador, chegou no Luiz com uma placa do equipamento, sabe, um receptor CT, um antigo, que era via 485, não tinha nada a ver com isso de hoje. Certo. Era uma leitora que você ligava com 6 fios RJ12, um negócio maluco top que nunca deu problema para ninguém. Okay. Aí esse cliente chegou lá com uma placa do receptor. Mas antes disso ele já tinha pedido algumas informações ou não? Simplesmente chegou? Não, porque às vezes o instalador entende muito e pede pouca ajuda. Às vezes ele não entende nada, acha que sabe muito e não pede ajuda. Aí que a porca torce o rabinho. O que aconteceu? Esse cara chegou lá com a placa do receptor, questionando, falando pelos cotovelos, simplesmente... Isso na mesa do Luiz. Imagina, você é o Luiz aí, eu sou o cliente maluco aqui. Certo. Aí eu cheguei com a placa, quebro a placa do receptor no meio, na sua frente, e jogo na mesa. E falo, isso aí não funciona. Qual seria a sua reação, Boleta? Meu Deus, um pombo sem asa, né? No mínimo, né? A chance de sair um óbito ali era grande. Um pombo sem asa, no mínimo, né, cara? Só que antes de... E aí, o que ele fez? Antes de falar o que aconteceu, agora... Eu tô imaginando aqui, ó, só o VUP. A gente precisa tratar as pessoas iguais. Sim, quando eu falo tratar igual, não é tratar igualmente ruim, é tratar bem todas as pessoas. E não só ser educado, se importar com as pessoas. Né? Esse é o ponto, é empatia. Parte desse princípio, até que do francês eles falam que é rapport, é empatia. Vamos traduzir aqui pra gente, é empatia. Sabe por quê, Boleta? Porque tudo que a gente faz reflete quem que a gente é. A verdade é essa, certo? Exatamente. Aí o Luiz... Nessa hora ele deve ter sido amparado por uns 3 ou 4 anjos ali. Aí ele respirou fundo. Será que ele teve uma parada cardíaca? Não teve. Ele agiu com uma serenidade própria do mestre. Abração, Luiz. Sabedoria, verdade. Aí ele pegou, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Ele interfonou,
pediu pro pessoal lá de cima, na época que era Pedro, perto, né? Era... Pedro, Nicolas, a galera que já tava com a gente legal, lá. legal. Aí falou, traz para mim um receptor assim, tá, um CT, tal, trouxe. Aí o Luiz falou assim, olha, pode ser, ele não acusou o instalador, ele falou assim, pode ser que tenha sido alguma coisa errada na conexão. Leve esse receptor novo para você e quando for ligar, me liga que eu vou fazer com você, ok? Você me liga, eu te ligo, te retorno e eu vou fazer junto com você e eu tenho certeza que vai dar certo. Um grande exemplo, né? Cara, palma pro Luiz. O cara é mestre. Né, cara? Isso é demais. E aí óbvio, deve ter dado tudo certo. E a placa quebrada? Ficou onde? Boato de que aquelas 2 metadinhas de placa quebrada estão até hoje na mesa do Luiz. Cara, será que ele olha para aquilo ali e tenta ser melhor? Ou aquilo ali é um ponto de equilíbrio porque ele se viu numa situação que a gente sabe o carinho que ele tem. O pessoal diz que até um pé no traseiro te leva para frente, não é verdade? Que dirá uma placa que você projetou com todo carinho ali, entendeu? Pensando no... Porque assim, o equipamento da Nice, ele visa proteger a família. Hoje a gente está falando especificamente, mas puxando para o controle de acesso. É proteção do... Quem é a pessoa que mais importa para você? Cara, quem são as pessoas mais próximas a nós? É a nossa família, então a gente quer proteger. Nada melhor do que o equipamento Nice. Você tá me fazendo me lembrar uma coisa que, assim, ele teve muita serenidade mesmo para lidar com a situação. Mas, assim, eu tô chegando a uma conclusão que esse cara nunca ligou lá para pedir ajuda, porque eu lembro que o Luiz, ele ligava no suporte para saber se o pessoal do suporte estava dando o auxílio necessário para quem precisava. Então, isso me faz crer que esse cara nunca ligou para ele ou para ninguém para pedir uma ajuda. O próprio Luiz ligava no suporte. Então, quer dizer... Quantas vezes você sabe que ele fez isso, ligar lá no suporte para saber se... Vou te contar uma novidade aqui. Você não tá sabendo, não. Vou contar para você agora. Não é novidade. Vou contar agora. Conte. Não tá sabendo, vou contar agora. A produção, ninguém tá sabendo na produção. Vou contar agora aqui, ó. Vou então contar vambora. Pra vocês. Mas tem que fazer aquele pum, pam, 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 pam. Pronto, essa é a vinheta. O camarada ligou no suporte, eu atendi. Porque quando eu não tô, de repente, em viagem, treinando... Já tá bombando de perguntas aqui, viu? Só para te falar. Quando eu não tô em viagem, treinamento, eu auxilio bastante no suporte. E eu auxiliei um instalador no suporte, ele me mandou as fotos da instalação do sistema TAG, eu fiz toda a marcação do que fazer antes de instalar. Porque era um costume da Linear fazer isso. Para que a coisa funcione. Certo, montar um projeto junto ao integrador, Quem me conhece sabe, faz do jeito que eu falei, não funcionou, eu vou lá resolver. Não, isso aí a gente sabe que é uma marca sua. Mas certo? Aí o que eu fiz? Ajudei um instalador nesse sentido. Certo. A Linear em São Caetano, esse cara em Santo André. Aí daqui a pouco, passa uma semana, esse cara me liga. Não está funcionando o tag aqui, não está dando certo. Falei, faz uma gentileza, manda a foto de como você fez a instalação. E era uma coisa bem tranquila, né? Ele lia com uma distância legal. Não tinha muito trabalho, né? Ele colocou a antena pequena errada, que não era, eu falei para usar 6011. Ah, entendi. Ele colocou a antena pequena e colocou do lado errado a antena de um lado e o tagzinho colado no carro do outro. E tinha espaço suficiente? Ou vamos chegar até lá? Sobrando. Ah, legal. Tinha espaço. Se fizesse, como eu falei, funcionava. Mas aí o que aconteceu? Eu levei esse caso até o Luiz. Falei, olha, Luiz, aconteceu isso. Ele comprou o equipamento de maneira equivocada. O distribuidor vendeu um mais barato, disse que funcionava também. E fugiu do controle e não vai dar certo. Sim, o Luiz falou, pega as 2 antenas dele, dá 2 antenas 6011 para ele, tá tudo certo. E auxilia. Essa foi a resposta dele. Só pega as antenas e faz lá, ajuda ele, vai lá, pronto. Eu acho que a importância que ele dava para resolver o problema ali, tanto do integrador e até mesmo do cliente final, isso que valia, né? Com certeza. Isso tudo, Boleta, isso tudo veio melhorando a gente, inclusive agora na era Nice. A gente nos tornamos auxiliares melhores, ajudadores melhores dos instaladores, o pessoal do suporte, Felipe, Nicolas, o menino lá, o Hulk, o Adeilson, não quero esquecer de ninguém, o Daniel. Sim, né? Bastante e cara muita ali. gente que auxiliou a gente por muito tempo. Aí também Oliveira, Mago Oliveira. O próprio Oliveira mesmo. O Vitinho. Assim, Vitinho, a gente não tinha muita demora não, cara. Caía lá, era 3 toques, irmão. Você já estava atendendo já. Hoje nós temos uma gama muito maior de produto e a Nice não é só controle de acesso. A gente engloba hoje automação com os melhores motores e cancelas do mundo, diga de passagem.
Pam, 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 pam. Você esqueceu. Não, peraí. O melhor controle de acesso do universo, todos os planetas já usam o nosso controle de acesso. Inclusive Marte? Também. Ai, cara. Lá, inclusive, tem cerca elétrica e alarme funcionando no cloud. Já, né? Ô, Kleber, e aí você, então, você já começou a citar a NICE, que é uma das perguntas que tem aqui, ó. Então, como é que foi para você essa transição de linear NICE? Você sentiu um impacto muito grande ou não? O impacto é real porque a gente está acostumado a lidar de uma forma, com uma pessoa de uma forma, certo. E agora nós temos, muda a gerência, muda a gestão, muda tudo, mas só que a gente, acima de tudo, nós somos profissionais que se importam com pessoas, então a gente continua dando o melhor. Certo? Então a gente continua fazendo o nosso trabalho, evoluímos, aprendemos muito. Eu mesmo já entendo de segurança eletrônica muitas coisas, mas o que eu tenho agora aprendido sobre eletrificadores, sobre centrais de alarme cloud... a linha que chama de segurança eletrônica. Exato, alarme monitorado, a linha de automação com as nossas, os nossos motores e cancelas. Cara, se você vê... Pessoalmente, qualquer um que ver uma cancela M-Bar, casa, ele abraça e não quer soltar mais. É a coisa mais, né? É muito top. Você pode colocar num pedágio e deixar lá a vida inteira. E ela é bem parruda, assim, o design dela é bonito. Parruda, boleta, são 2 milhões de acionamento sem manutenção, sem jogar um WD. Você consegue deixar exatamente num... Mas não é só M-Bar. Nós temos a cancela wide também, temos braços articulados para cancela, aquelas fitas de LED para cancela, que muda de cor. É uma gama de produto muito legal. Vou só lembrar outra coisa para você aqui. Nós temos motores deslizantes, para você ter ideia, para portões de até 2.500 quilos. Estou falando para você 2,5 toneladas. Quilos, a gente está falando quilos de portão, hein, pessoal? Se liga, é quilo de portão. Não é que o motor vai... O portão tem 2 quilos, aí já está travando lá, dá 2,5 kg, é 2 quilos de portão. Isso. É um peso do arrasto que a gente fala, arrasto, né? Isso é muito importante falar. E aí, é óbvio que eu penso que a gente nomeou assim como essa gigante, né, que é a NICE, que adquiriu outras empresas aqui até para incluir no seu grupo, e a gente percebeu que eles se importaram muito com quem era já da casa. Eles escutaram essas pessoas e não simplesmente arrancaram elas de lá, né? O Dini até comentou num podcast que ele veio aqui que a NICE, ela respeita muito a cultura do local onde ela está entrando, né? Onde ela está se formando ali. E você percebeu isso? Você percebeu um auxílio legal? Você percebeu que os gestores que veio junto da NICE também são aqueles caras legais? Assim, por que eu estou te perguntando isso? Porque para nós meio que foi um impacto também agora, como que vai ser. Cara, chegou para você ter uma ideia. Chegou ao ponto de uma vez eu estar meio chateado com uma situação pessoal. Certo. E um dos nossos gestores ali, inclusive, aqui nós pode falar nome, não? Pode, cara. Tiago Florencio olhou para mim, ele passou uma vez, passou duas. Na terceira vez que ele passou e me viu diferente, ele falou, cara, você tá bem? Fala para mim aí, quer conversar? Vamos trocar uma ideia. Sim. E essas coisas a gente acha legal. Não, a gente não quer um pedestal, a gente não quer um troféu, mas a gente, acima de tudo, a gente é ser humano, né, cara? Então, e eu acho também que é bom você ter esse respaldo, porque você se sente... Não é só amparado, você sente que você tem uma estrutura até mental, porque eu creio que, como a gente já acompanha os seus treinamentos há muito tempo, você precisa estar num astral legal para transmitir aquilo, né? Porque eu penso assim, o cara ele faz um investimento pessoal, né? E quando ele senta para ficar 8 horas num lugar, ele não quer que o cara esteja emburrado, independente disso, que todos tenham um problema, mas ele quer uma pessoa instrutiva, bacana, que saiba escutar também, e você precisa desse aporte também da empresa. Com certeza, porque tem duas escolhas, né? Você pode não ajudar o seu funcionário e ele continuar com você sendo ruim, ou você pode ajudar e ele ir embora. Mas se você não ajudar, não é pior? Então a NICE ajuda. O próprio André Dini, que você disse, esteve aqui também, gravou um podcast com vocês. Gravou ele e a Camila. É muito próximo, acessível. Você pode ligar no telefone, ele te atende. No WhatsApp, ele te responde. Inclusive, quando eu peço um socorro de final de semana, ele me ajuda. O Leonardo Sanches, ele é o cabeça da NICE em todo o Brasil, em todas as plantas. Legal. Pessoa super próxima, conversa, troca proceder com todo mundo. Parabéns demais. Grande pessoa também. Não, isso é importante, porque o que eu acho que foi o medo da turma, assim, do nosso segmento, né? Assim, pô, cara, e agora? O que vai ser? Será que... Porque o pessoal também via em você muito essa proximidade de resolver o problema dele rápido.
Então, deu aquele medo Eu não fui para o Rio de Janeiro recentemente resolver problema com antenas lá também? É mesmo, né? Teve um caso do Rio e de uma fazenda. Era uma fazenda? O que era? Um depósito? Sei lá, que o portão tinha quilômetro de portão lá que você tinha? Rapaz, só no Rio eram 11 antenas com problema. Calma. Eu vou só ressaltar para vocês que nenhuma das antenas tinha problema. Esse é o ponto. Era o quê? Era configuração, cabo, fonte. Em um dos casos, havia uma antena celular que interferia na direção da antena. Então, nesse caso, foi um pouquinho mais... exigia, assim, a minha presença minucioso. Lá. Mas nos demais, o que eu sempre falo para todo mundo, inclusive é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem para mim nas lives. O que o instalador precisa para sair na frente? Porque, Boleta, existe crise em mercado de segurança? Não. Não existe crise. Mas o que fazer para sair na frente? Tem que se especializar, tem que treinar, tem que entender, tem que ir atrás. Cara, todo equipamento sai da fábrica com manual. Lê o manual. E fora isso, Kleber, nós temos vídeos também, viu? Então, tem manual, tem vídeo, tem o suporte e tem os treinamentos. Não custa, cara. Inclusive, a NICE não cobra para dar treinamento, cara. Vamos combinar que baita de uma estrutura. Vamos combinar que tem gente que, às vezes, dá uma de... O João, que é deficiente dos membros superiores, né? João sem braço, né? Dá uma de João sem braço. A verdade é essa. De que maneira? Não leu o manual, não assistiu um vídeo. Eu tenho um vídeo de instalação de biometria no módulo Guarita com multifunção em programação em 6 minutos. Sim. Aí fala da instalação. E a pessoa me... Ô, Kleber, como é que eu faço para instalar biometria no multifunção? São 2 fios apenas, Boleta. A com A e B com B. E 12 volts para chegar até lá. Né? Quando a pessoa me vê falando um pouquinho mais exaltado, não é que eu não quero ajudar, mas isso faz parte. Porque a gente, por exemplo, a nossa bateria acaba. A bateria do nosso celular também acaba. Às vezes a gente... Você sabia? Novidade, hein, gente? Faz o barulhinho lá. Tem um... Você sabia que a gente também dorme? É verdade. Ao contrário da Camila, a gente dorme. A Camila do marketing na NICE não dorme. Mas às vezes eu durmo. Ela deve e aí uma chega uma mensagem cara, ali. Porque eu atendo, filho. Pode ser dia, noite, fim de semana, feriado. Pode chamar no zap que eu vou ajudar Eu você. acho que é isso que o pessoal... Eles viram em você isso, cara. Você se tornou essa figura, né? Inclusive, você fala lá no podcast que a gente fez com o Muricy e você... Porque do Ninja. Não teve nada a ver com isso, mas casou depois. Mas eu acho que todos se acostumaram. Mas é óbvio, a gente está falando de quantos instaladores só no Instagram? Ou nos grupos, vai? Quantos instaladores nos grupos Hoje nós estamos falando de mais de... Só nos grupos mais de 2.000. Nas redes sociais, mais de 8.000. E aí, quantos por cento desses 8.000, vamos dizer, manda mensagem? É tanto que você fala, me manda mensagem, porque se eu ficar... vamos dizer assim, garrado no telefone, eu não consigo dar o suporte para outras pessoas. Às vezes acontece do camarada me falar, bom dia, Kleber, de manhã. E quando dá meio-dia, só está naquilo, então já emenda a sua mensagem, a sua necessidade no bom dia. Bom dia, como é que eu cadastro um controle? Bom dia, qual a diferença entre a porca de rabo reto e a de rabo enroladinho? Tem que ser reto, para maximiza o seu tempo e o meu tempo. Eu vejo rapidinho... A porca de rabo reto, o rabo é reto. Essa é a diferença, o tem enrolado. Deu para entender? Sim, então a gente maximiza tempo e ajuda mais pessoas. E ajuda mais pessoas, né? Não é questão de má vontade, porque você percebe que não é má vontade. Mas também, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam entender, a gente falou muito isso, a qualificação te deixa você mais seguro. Quando você faz uma venda de controle de acesso, que a gente já citou muitas vezes, inclusive nos nossos treinamentos a gente fala que não é fácil, leva-se tempo, e quando você chega lá com qualidade, você otimiza o seu tempo, porque você se qualificou. Obviamente, a gente está falando aqui de um mercado que está muito em expansão, as pessoas tendem ainda a conhecer muito mais ainda os produtos, ainda mais com essas mudanças que a gente vai falar um pouco aqui, com as melhorias, né, dos produtos. Vamos falar de melhoria, NICE, inclusive. Né? Nos sistemas biométricos, inclusive, nós tiramos a LN30 de circulação e lançamos a P7. Certo? Então, nós estamos auxiliando instalador, técnicos do Brasil inteiro, integradores, junto a esse equipamento, dando suporte, fornecendo atualizações. Sim. Então, para que tudo possa funcionar bem. Então, antes, por exemplo, às vezes a pessoa não entendeu muito bem ali a dinâmica do equipamento, a tônica da coisa,
e fala que uma outra marca é melhor, ou que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar martelada no equipamento. Não precisa nada disso. Eu acho que... Posso falar o contato do nosso suporte aqui? Pode, fica à vontade. Tá pra isso. Beleza. 011 2823 8800. Esse é o suporte fixo da Nice, ok? Certo. Qualquer dificuldade... Tem ali de noite, tem um plantão que os caras conseguem falar. Temos o atendimento no plantão também, que inclusive esse mesmo número transfere a conexão para os nossos atendentes de plantão. Certo. Então assim, óbvio, as coisas estão evoluindo, certo? O que eu acho que a gente sentiu? Porque você tinha muita proximidade e mudou um pouco. Óbvio, mudou um pouco e está evoluindo. Mas você continua dando o mesmo auxílio, dando os mesmos treinamentos, agora um pouco menos, por causa de tudo isso que a gente está passando, mas a NICE continua na ativa, né? Com certeza. Devido à pandemia, eu não sei em que período da história da vida, o meu amigo está assistindo esse vídeo, não sei nem que dia que é hoje para você, mas hoje para a gente é dia 1º, Bola, é isso? Quem pode ver para a gente aí? Que dia que é hoje, meu? Estou mais perdido. Não. Sei lá, que dia que é hoje, produção? Dia 1º? Primeiro de... Sei lá. 1º de junho. Junho. Hoje é dia 1º de junho e agora é mais ou menos 6 horas da tarde. Mas no dia que você estiver vendo isso, saiba que hoje, no tempo que a gente está vivendo, a gente está passando por uma situação complicada, pandemia, já há mais de um ano e 3 meses mais ou menos, 1 ano e 4 meses nessa situação de pandemia no mundo todo. Então os treinamentos deram uma freada. Sim. Então as minhas saídas agora para outros estados, inclusive, elas estão mais pontuais e mais recatadas. Não é sala cheia, não é em saguão de hotel, não é em sala de cinema. Então está bem restrito mesmo, certo? Não, óbvio, isso é uma preocupação de todos. A gente isso acho que nem motivo de reclamação. Eu creio que o mais importante é que as coisas elas continuam andando, continuam se dando suporte para que as pessoas elas saibam por onde recorrer. E, cara, eu tenho a plena certeza que você nunca deixou ninguém na mão na questão disso. E você acabou de citar, a gente já se falou muitas vezes que você, não só no Rio, mas em outros estados, você vai lá até o cliente, ajudar ele com o alicate na mão. Você tem que agachar, então vamos lá fazer esse trabalho. Então, eu acho que isso é importante e tem que respeitar isso. Porque não é todas que fazem. Uma verdade não é todas as empresas que fazem isso, porque isso gera custo, despesa. E num período que nós estamos vivendo, todo mundo está cortando essas despesas. Com certeza, mas eu te falo, Boleta, o camarada que é ajudado pelo nosso suporte, que tem essa moral, quando ele precisa de um equipamento novo, uma outra biometria, onde ele vai comprar? Onde ele vai comprar? Então esse é o ponto. Nós queremos fidelizar o cliente, manter aquela tônica que a Linear vinha desde o passado, ajudando, pegando na mão, ensinando, com toda a paciência, todo o carinho do mundo ali, que os nossos instaladores do Brasil merecem aí, e aquele apoio comercial que os distribuidores tanto precisam. Isso a gente precisa, a gente sempre mantém essa qualidade aí. E o contato com o distribuidor ele é bem próximo, né? Para que o integrador também não sofra nesse meio desse caminho. Eu tenho uma plena certeza de que quando ele precisa, ele tem essa resposta. Eu entendo também, Clebão, vamos ser sinceros aqui, que quando o integrador está ali numa situação difícil, já voltou várias vezes no condomínio ou no cliente dele, ele não conseguiu, tem hora que a gente sabe que sistema eletrônico, quando a cabeça está um pouco quente, não vai, e aí ele toma algumas medidas meio assim que radical, vamos se dizer assim. A gente, assim como o Luiz teve aquela baita daquela paciência, eu acho que a gente também tem que ter essa paciência, porque aqui no CT da Superportaria, a gente procura entender essa pessoa. Por que a gente procura entender essa pessoa? Por causa que ela tem uma dificuldade. Em algum momento, essa dificuldade... Ali, é suporte, com certeza é o telefone do suporte. E ela tendo essa dificuldade, apoiando-se ela, você apoiando ela, você dando para ela não só estrutura, mas você literalmente pegando na mão, falando para ela que ela é importante, que você está lá do lado, ela se sente mais capaz, ela vai lá com mais tranquilidade. Porque, por exemplo, eu estou... E isso é fato. O relato de quem tem essa experiência atesta isso. Né? Ó, eu vou te falar, eu estou aqui 10 anos, mais de 10 anos trabalhando com Linear, não é? Que agora é NICE. Recentemente eu tive uma dificuldade que você foi comigo. Então, assim, a gente entende isso. Mas, cara,
Se não vai no amor, na dor não vai ser dessa forma, porque é outro tipo de segmento. Então deixa eu contar mais uma história aqui hoje. Conta. Senta que lá vem a história. Assim, história, eu só aceito se for história de problema, viu? Olha, então eu vou te contar duas. Então eu vou te contar duas. Luiz estava na feira uma vez. Certo. E chegou um cliente e falou, Luiz, cara, prazer conhecer você, parabéns pelo produto, é lindo, é maravilhoso, funciona, é top. Ele falou, tá, mas qual o problema que você vai relatar? Não tem problema nenhum. Ah, então, beleza. Próximo. Tá tudo tranquilo. Sempre, o Luiz estava interessado em problema para resolver. Ele gostava ele gosta, né? Mas aí, desafio, né? com certeza, chegando na feira, numa outra feira ExpoSec aqui na Imigrantes, um cliente chega para mim e fala, cara, de uns tempos para cá, seu receptor não funciona mais, é ruim, é inconsistente, e a prova disso é que em 6 clientes meus dá problema direto. Eu falei, mas qual receptor? Ele falou, o CTW e tal. Eu falei, receptor CTW dando problema direto? Isso é muito incomum para a gente. Não é normal, não existe. Mas a gente não quer destratar ninguém. Eu não posso falar para ele, cara, você sabe fazer a instalação? Você fez um treinamento? Não. Aí o desafio tá ali para você, né? Foi uma relação que começou ali, na verdade. Uhum. Aí eu falei para ele, tá, mas qual é o problema? Aí ele me explicou o problema, falou que o MCP ali do circuito CAN queimava, parava de funcionar, ele tinha que trocar o módulo guarita. Então dava um problema, ele fazia um restore, já tinha os dados salvos, fazia um backup e restore, e trocava o módulo e seguia a vida. Mas então, pelo Passava jeito, menos de um mês, queimava de novo. Então, nunca achou o problema, Nunca achou o problema. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu prezo por esse produto e sei como ele funciona. Certo. Não estou falando que está errado, mas quando tiver algum problema de novo, fala comigo antes de colocar a mão, que eu queria dar uma olhada. Ele falou, mas você está duvidando da minha instalação, da minha equipe? Eu falei, não, mas eu preciso olhar. Sim. Porque você não veio pedir uma moral, suporte, por assim dizer, relatar um problema, eu quero resolver. Uhum. Passaram 3 dias, ele me chama no WhatsApp. Kleber, para um condomínio no Ipiranga. No que eu cheguei lá, saí de São Caetano, fui voando para lá. No que eu cheguei, já tinha um motoboy com o módulo guarita na mão para trocar. Eu falei, não troca não. Vamos ver o que está acontecendo primeiro. Sim. Aí, após verificar daqui e dali, percebi que os receptores CTW dele, em padrão, são ligados na mesma fechadura, na mesma fonte da fechadura eletroímã. Na saída auxiliar de 12 volts. E aí o que acontece? Aquele retorno, aquela sujeira, vem, acaba danificando o equipamento. Eletroímã, e quem pagou o pato dessa vez foi quem? O MCP, do circuito CAN ali. Do receptor. Aí eu falei para ele, então faz o seguinte, quer trocar o módulo guarita, troca. Tem uma fonte auxiliar aí para a gente pôr nesse receptor? Uma outra fonte? Entendi. Ah, não tenho. Fui lá no carro, peguei uma MCM, coloquei no receptor, nunca mais deu problema. Eu falei, é assim que vai ser resolvido, ok? Entenderam como é que funciona? Ok. Fizeram o mesmo padrão em todos os clientes, Legal. Nunca mais teve problema. Porque a gente tem algumas marcas que a gente gosta de trabalhar, como o MCM, a própria Faz Gold, que está forte pra caramba no mercado, que a gente tem a certa confiança de falar assim, ó, vou colocar ali e vai funcionar. Mas não queira saber que esse cliente me trouxe outro problema antes. Trouxe? Trouxe. Ele chegou com um problema, ele deu um discurso de 15 minutos, certo. Um discurso de 15 minutos, na verdade um belo de um sermão, e falou, quem é que vai resolver isso para mim? Essa era a deixa que eu queria. Mas você falou que você está falando com ninja. Não, você sabe qual foi a minha resposta para ele? Não faço ideia. Eu vou te falar qual foi a minha resposta. Qual? Eu falei, embaixo do equipamento, liga a chavinha 1, 2, 3 e 4. Ele falou, tá, mas e para resolver? Eu falei, embaixo do equipamento, liga as chavinhas 1, 2, 3 e 4. Por hora, embaixo, liga. Ele falou, é só isso? Eu falei, é. Aí ele ligou pro cara na hora e falou, mano, faz isso. Aí o instalador fez isso, 100% do jeito que ele queria que funcionasse. Eu não acredito. Ele ficou abismado realmente. Não, a facilidade, né? Eu consigo entender isso, porque às vezes funcionou, mas tem uma recomendação para aquilo funcionar. Mas funcionou, sempre funcionou assim. Mas não é que vai sempre funcionar assim. Fechadura contato seco no intertravamento, você não liga DIP nenhum. Se é eletroímã, liga lá os DIPs que você estiver usando. Fechadura 1 e 2, liga 1 e 2. Para temporizar 5 segundos, travar de novo se ninguém abrir o portão. Tem uma série de coisas que a gente sabe, mas que às vezes o instalador passa batido por alto o instalador, ele não se deu conta daquilo. Sim. Então a gente ajuda e todo mundo fica feliz. A verdade é essa. E você sabe que Kleber, até aqui mesmo no CT, a gente... Às vezes, pode ser que seja uma dúvida corriqueira.
uma dúvida infantil, por assim dizer, do segmento. Mas a gente sempre procura falar que tem dúvida, isso te incomoda. Se te incomoda, você precisa tirar isso da sua frente. Então, pergunta, fica satisfeito, absorve o conhecimento necessário. Depois que você absorver o conhecimento necessário, você vai parar de sofrer na rua. Então, o nosso intuito aqui é assim, você já pôde presenciar isso, né? Eu peço, sei lá, 2, 3 minutinhos antes de você dar o seu treinamento, para as pessoas entenderem isso. Calma, se você tiver calma, se você entender, dominar um pouco o produto, não precisa dominar 100%, mas de que você domine um pouco ele, você vai saber resolver seus problemas com mais tranquilidade e não vai ter aquele contra-ataque do cliente, que, consequentemente, o cliente vai reclamar de você, aí você vai reclamar do produto, e o que não presta no meio disso tudo? O produto que vai ficar sendo queimado. O produto, a empresa, a fábrica, tudo, mas esquece de se aprimorar, ter o conhecimento. Todo mundo que me pergunta o que precisa fazer para progredir na segurança eletrônica. Treinamento. Ah, mas tem que pagar? Eu falo, cara, quando você está doente, você precisa de o quê? De um médico. Para o médico ser médico, o que ele fez? Ele pagou. Foi de graça. Como é que funciona você obter o conhecimento? Então, se tiver que pagar pelo conhecimento, um conhecimento bom que vai te levar para frente, paga. Que investe. Vai agregar, né? Investe. Com certeza agrega. E geralmente esses investimentos eles não são altos. Não são. Pelo que você vai absorver dentro de um treinamento de 8 horas. O último treinamento que eu dei aqui, inclusive, na Superportaria, à noite, o dono da empresa que enviou um funcionário e me mandou assim, cara, o que você fez com o fulano? Que legal essa Ele tá cara. Te adorando aqui até agora. Cara, é bom você falar disso, porque treina. Pra gente vira uma satisfação. Pode falar nome aqui, não? Foi o Elton que mandou essa mensagem pra mim. Abraço, Elton. Tamo junto, parceiro. O Elton da Artplan? É parceirão. Um abraço aí, guerreiro. Esse aí é um parceiro que a gente tem muito aqui. Louco isso. Sempre tá mandando aí funcionários dele. E o Elton é um cara que ele entende disso, porque assim... Ele manda um cara, aí depois assim, o que tem de novidade aí quando a gente manda as divulgações? Então vou mandar fulano. Porque ele sabe que a tendência é continuar a evoluir. Então ele sempre procura ali, é óbvio, não dá para você deslocar todo mundo das suas instalações, mas ele entende que isso é necessário, cara. Tranquilo. Então, só queria lembrar, então, que a questão do conhecimento, pessoal, é importante. Nós estamos agora, inclusive, numa turnê, por assim dizer, de treinamento com o software Nice Siga. É o novo software da Nice. Faz 1 milhão de coisas, é muito incrível esse software, certo? É da Nice. Então, a gente vai para cima com o Nice Siga também. Mas um outro ponto que eu quero mencionar para você hoje, em relação à situação que a gente está vivendo, Boleta, uma das mensagens finais, tá? Certo. Abrindo esse parênteses aqui, é que a tecnologia ela veio para somar, mesmo diante da pandemia. Então, de repente, a pessoa não quer usar uma biometria, não quer colocar uma senha, não quer um contato com o equipamento, usa um leitor facial. Nós temos ali um exemplo do FRR 2000 da Nice, para 2.000 faces, 2.000 senhas, 2.000 cartão, e funciona via TCP, funciona no módulo Guarita, funciona no Nice Siga via IP. Então, é uma forma da gente colaborar com a situação atual, né? Não propagando assim contatos desnecessários. Sim, e inclusive você falou do Nice Siga. Pessoal, no podcast com o Dini e com a Camila, o Dini ele fez questão de explicar o porquê do Nice Siga. Não é para tirar parceiro da jogada, parceiro esses que... Aí, né? que teve esse apoio, não é para tirar. Então ele explicou que vai fornecer